Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Ganharam. Boa tarde, companheiros e companheiras. Ganhamos. Agradeço lisonjeado esse privilégio de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra atender uma convocação do nosso mestre Oscar Bioso, da qual o nosso movimento tem muita admiração e respeito por toda a contribuição que ele vem dando nesses anos todos na teologia da libertação, com suas reflexões que nos ajudam a melhorar a nossa prática. Assim como quero cumprimentar os companheiros que fazem sua militância no CESEP e que, muito mais do que o curso de verão, também representam aí uma trincheira necessária na luta ideológica e na luta pela organização do nosso povo. Tenho certeza, e por isso atendi de pronto a convocatória, que estou semeando em terra fértil, já que cada um de vocês certamente são militantes, são organizadores do nosso povo a partir da fé nos espaços que vocês atuam na sociedade brasileira. E sei também que cada um de vocês poderia estar aqui no meu lugar, porque é necessário que cada militante, cada organizador do povo, tenha sempre como prática política o exercício da análise de conjuntura, como uma ferramenta de entender o caminho. Às vezes, lá no nosso MST, nós procuramos convencer os nossos companheiros, dizendo que a análise de conjuntura é como o limpa-para-brisa. Você está indo de carro, de repente tem aquela névoa, fica tudo nublado e tu não sabe mais qual é o caminho. Aí tu liga o para-brisa, check, 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 check. Ah, agora eu sei para onde eu vou. Então, a análise de conjuntura, ela é um exercício para você entender o que está acontecendo no caminho. Mas ela só tem sentido se você estiver trilhando o caminho. Se for apenas uma análise para exercício teórico, na universidade ou na igreja ou não sei aonde, não serve para nada. É só pedantismo de intelectual que quer exibir os seus conhecimentos. Perdeu tempo. A análise de conjuntura, ela tem que ser necessariamente um instrumento para nos ajudar no nosso que fazer prático. E, portanto, ela faz parte da praxis. Segundo comentário introdutório que queria fazer é que nesse exercício de tentar compreender a conjuntura política, cada pessoa tem o seu jeito. Cada um pode usar uma metodologia diferenciada. Ou seja, não há nenhum método que seja o mais correto. Em geral, as pessoas, quando vão fazer análise de conjuntura, incluem um componente muito pessoal, da sua forma de tentar explicar o que está vendo. Porém, contudo, o mais importante é que é impossível fazer análise de conjuntura apenas de forma individual. Ela é necessariamente um exercício coletivo.
aonde o papel que eu vou desempenhar aqui é apenas introduzir, colocar alguns elementos que podem nos ajudar a decifrar a fotografia, porém, cada um de vocês, e depois interagindo nos seus espaços coletivos, vocês vão construir uma nova leitura dessa análise de conjuntura. Portanto, não esperem grandes novidades da minha parte. Apesar da pomposidade, eu nunca tinha falado um negócio tão bonito. E veio da África, da nossa mãe África, da onde viemos todos os seres humanos. Bem, terceiro comentário que queria fazer, evidentemente que as análises de conjuntura, elas têm que partir de pressupostos analíticos, que a ciência da sociologia, da economia política, da filosofia, nos ajuda. E, evidentemente, há muitas formas de fazer análise de conjuntura de acordo com o pressuposto analítico que você optar. Nós aqui vamos falar do Brasil, da sociedade brasileira. Imagine se vocês tivessem convidado o Delfim Neto. Ele, analisando a mesma realidade, provavelmente teria uma leitura muito diferente do que eu vou fazer. Ou outro intelectual, o Fernando Henrique Cardoso, que é o príncipe dos sociólogos, ainda bem que também há inferno para eles. Se ele viesse aqui, provavelmente ele utilizava outras categorias. Não? Mas é também uma análise, uma forma de... Então, o que eu quero dizer para vocês é que o pressuposto metodológico que eu vou adotar é de que, se nós vamos fazer análise de conjuntura política da sociedade brasileira, ela é necessariamente uma leitura da luta de classes. Por quê? Nós vivemos no capitalismo. E o capitalismo produz, na sua forma de organizar a produção, classes sociais. E classes sociais antagônicas. Portanto, a luta pelo poder político é, na verdade, a luta permanente entre diferentes classes sociais. Algumas são só diferentes e outras são antagônicas. Em especial, os capitalistas, que vivem da exploração, do lucro, da renda, contra os trabalhadores, que vivem do seu trabalho. Então, a análise de conjuntura política numa sociedade capitalista é necessariamente analisar o confronto dessas duas grandes classes antagônicas, que todo dia, conscientemente ou não, se enfrentam na luta pelo poder político. E aqui também introduzindo mais um conceito metodológico. Quando a gente fala em poder político, não é apenas a luta pelo governo, federal, estadual ou municipal. Aí recorro a Santo Antônio Gramsci. Podem dar risada. E eu agora vou me exibir aqui um pouco, porque eu participo de uma articulação dos movimentos populares com o Papa Francisco. E nos reunimos que temos uma metodologia de encontros anuais entre representantes de movimentos populares de todo o mundo com ele, sobre temas pré-acordados. E numa das primeiras encontros, no primeiro encontro, tomei uns vinhos lá, criei coragem, porque já era depois da janta, e disse para ele: cumprimento por o senhor ter escolhido o nome de Francisco, porque para nós do MST, aqui na Itália, só tem dois santos, São Francisco de Assis e Santo Antônio Gramsci.
Só falta agora o senhor nomear o Antônio Gramsci de Santo. Ele caiu na gargalhada. Quá, 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 quá. Mas, para quem é marxista e cristão, Antônio Gramsci é santo, né, Bioso? Confirmado, ele vai ser o nosso advogado no processo. Bem, mas brincadeira à parte. O Antônio Gramsci, que no auge da sua reflexão teórica, fez na cadeia, numa crise tremenda da sociedade italiana, pelo auge do fascismo, ele trouxe contribuições que até hoje não são úteis. E entre elas ele disse: o poder político não é apenas as instituições públicas, mas o poder político numa sociedade capitalista está presente em todos os espaços coletivos, onde justamente as classes disputam a sua leitura de sociedade. Então nós temos luta pelo poder político e, portanto, luta de classes num centro acadêmico, aqui na PUC, na igreja, no sindicato, numa rádio comunitária, em tudo onde houver coletividade, haverá luta pelo poder político. Então o poder político, dizia ele, não é apenas aquilo que está ao redor do Estado, mas na sociedade capitalista há um Estado ampliado, dizia ele, que é esse poder político que perpassa toda a vida social numa sociedade contraditória como é a capitalista. De maneiras que aqui, quando a gente fala então de conjuntura política, de luta de classes, entre as classes para disputar o poder político, não é o poder político só do Estado institucional como a gente conhece. E como os partidos políticos, em geral, reduzem como se a luta política fosse apenas disputar eleições. É também, mas não somente. Não? Bem, então dito isso, para nós nos entendermos do que se trata, vou aqui discorrer com vocês, até de forma meia desrespeitosa ou telegráfica, sobre alguns elementos que, na nossa opinião, compõem o que seria essa radiografia da luta de classes nesse momento. E digo nós, porque me atrevo a compartilhar com vocês algumas ideias que nós temos refletido, não só no MST, onde eu tenho militância mais cotidiana, mas nós temos atuado no Comitê Lula Livre, na Frente Brasil Popular, na Via Campesina Brasil, e nesses espaços mais amplos do que a luta de classes no campo, é que nós temos refletido sobre essas ideias que eu vou compartilhar com vocês, sem fugir da minha responsabilidade pessoal, da qual assumo de ter feito esse resumo, digamos assim. Então, vamos lá. Primeiro capítulo, o contexto histórico internacional. O capitalismo, desde a década de 90, se transformou pela primeira vez na história da humanidade, o primeiro modo de produção que dominou toda a humanidade. E alguns intelectuais contratados pelos capitalistas chegaram a dizer que era o fim da história, como Fukuyama. Ou seja, que o modo de produção capitalista era tão hegemônico e tão abrangente que ele já era o fim da história. Depois dele não haveria mais nada. Isso na década de 90. Chamo atenção para isso porque, no fundo, agora, então, a luta de classes dos capitalistas não se reduz mais aos países, mas ela se transformou também internacional. E ela determina também a correlação de forças nos nossos países. O Bolsonaro não teria ganhado as eleições sem o dinheiro do Trump e do Mossad de Israel.
É por essa razão também, dessas correlações de força internacional, que o Trump agora, para tentar se reeleger, mandou matar o general Soleimani no Irã. A quem eu peço vocês uma salva de palmas, porque foi um ato criminoso. Então é a maneira de nós nos mostrar solidários a esse senhor que pagou com a vida, estando lutando pela paz. Bem, então, o que está acontecendo agora, em termos de contexto histórico internacional? Nós estamos vivendo, depois dos 20 anos de hegemonia completa do capitalismo, uma grave crise histórica mundial. E essa crise é grave porque, primeiro, ela é uma crise do modo de organizar a produção na sociedade. Não é apenas uma crise cíclica de crescimento econômico. Até porque tem algumas empresas que crescem, os bancos estão ganhando dinheiro. Mas o que está em crise é a forma de organizar a produção para atender as necessidades da população. Ou seja, o capitalismo não resolve mais os problemas das necessidades concretas da população. E, portanto, ele entra em crise. Não? Ainda que algumas empresas tenham lucro. E dessa crise estrutural do modo de produção, decorre uma crise grave social. Porque ao modo de produção não resolver as necessidades da população, isso se transforma em problema social. Então nós nunca antes tivemos na história da humanidade tanta gente desempregada. Se calcula que haja 1 bilhão de pessoas desempregadas em todo o mundo. Nós nunca antes tivemos tanta gente migrante, que são refugiados econômicos, em busca de sobrevivência econômica. Na última década, 274 milhões de pessoas migraram do sul para o norte, na expectativa de se salvar. Desses 274 milhões, 160 estão desempregados nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil. Está cheio as nossas ruas de nigerianos, moçambicanos, bolivianos, desempregados ou superexplorados por conta desse processo. Nunca antes nós tínhamos tantas pessoas sem casa e sem comida. Daí aquela frase que o Papa nos disse também no primeiro encontro, que parece um programa simples, mas nessa conjuntura é revolucionário. Né? Nenhum camponês sem terra, nenhuma família sem moradia e nenhum trabalhador sem emprego. Olha, por que o Papa disse isso? Porque se você garantisse terra, casa e emprego para todos e todas, acabava o capitalismo. Porque o capitalismo não quer isso. E não precisa mais disso para ele ganhar dinheiro. Então nós estamos diante de uma crise social gravíssima, porque não haverá solução. O Papa, de novo, estou recorrendo, porque imagina que aqui todo mundo seja cristão praticante. Não precisa ser católico, mas sigam Cristo. Né? Bem, então, o Papa disse lá em várias locuções, morrem milhares de pessoas cruzando o Mediterrâneo, e eu não vejo nenhum banco oferecer, nenhum governo oferecer ajuda para aqueles migrantes. Agora, quando um banco começa a entrar em dificuldades, dezenas de governos aqui na Europa correm com seus bilhões de euros para salvar os bancos. Que é disso que se trata. Terceira natureza da crise é a crise do meio ambiente. Porque o capitalismo, nessa fase, para se salvar da crise econômica, ele corre para os recursos naturais. Porque os recursos naturais, aí vou me exibir da minha formação acadêmica de economia, já que eu estudei lá na PUC do Rio Grande do Sul. Essa água aqui não tem valor, porque ela não é fruto do trabalho humano. Ela está lá na natureza, dormindo. Porém, a Nestlé, não, essa aqui é a Coca-Cola.
vai lá na natureza, pega essa água que não tem valor, não é fruto do trabalho humano, bota nesse plástico que custa 0,001 centavos e nos vende a R$5. Essa metamorfose de um bem da natureza que não tem valor, porque não é fruto do trabalho, mas ao se transformar em mercadoria, gera para os capitalistas uma renda extraordinária fantástica. Então a Nestlé esse ano anunciou aqui no Brasil que vai sair do ramo do leite. Vai ficar só com água. Porque no leite a taxa de lucro é 13%. Na água é 700%. Bem, então agora vamos para a crise. Por que isso gera crise? Porque eles vão com tanta volúpia para se apropriar e privatizar esses bens da natureza que deveriam ser comuns. Seja o petróleo, seja os minérios, seja a água, que se torna uma agressão ao equilíbrio desses bens lá na natureza. E a natureza reage. Não é que ela se vinga, ela reage. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui, vi que tem muitos em Minas Gerais. Uma empresa britânica, Anglo, tem uma mina de ferro lá em Conceição de Mato Adentro. Como é que ela está transportando o minério de ferro dela, lá da montanha, até o porto de Açu, no norte do Rio de Janeiro? Por um aquaduto de 1 metro de diâmetro. Ela pega a água na natureza, bota naquele tubo, e a água transporta de graça o minério de ferro até o porto por declive. Precisa ser biólogo para saber que isso aí vai dar problema? É óbvio. Da onde eles estão retirando essa água potável, vai gerar contradições. E vários distritos do interior de Mato Adentro já está faltando água. Que agora a prefeitura tem que ir com o carro-pipa para abastecer os camponeses lá no meio do mato. Entenderam? Isso é crime. Porque uma empresa britânica, para ter custo zero no transporte do ferro, não fazê-lo mais por trem, faz utilizando a água. E assim, vocês devem saber centenas de exemplos como esse, dos crimes ambientais que o capital está fazendo. E isso que nós também, como militantes, temos que denunciar. O que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu no Pará, o que está acontecendo em muitos dos nossos municípios e estados, não é pelo comportamento das pessoas que agora jogam o plástico fora do lixo. É porque o capital está se apropriando dos bens da natureza de forma incontrolável. Essa é a razão fundamental dos crimes ambientais. E quem não tem convicção, leia, porque nós obrigamos todo militante do MST a ler a encíclica Louvado Seja, do Papa Francisco. Eu fico brincando com a nossa turma dos intelectuais aí e duvido o Bioso me desmentir. É a principal contribuição marxista, porque ela analisa do ponto de vista dos interesses do capital sobre o desequilíbrio ambiental que há no mundo. Então, todo militante que quer acabar com o capitalismo tem que estudar a encíclica Louvado Seja, porque não há nenhum outro pensador de esquerda marxista que tenha feito reflexões de tal profundidade como o Papa Francisco fez em relação ao meio ambiente. Pode bater palma. Isso é só para mim poder tomar água, porque não cabe numa palestra de conjuntura vocês ficarem atrapalhando. Sigo. Há uma crise também instalada do Estado burguês. Esse Estado que nós conhecemos aí, 3 poderes, democracia formal, cada cidadão é um voto, foi inventado pela burguesia industrial para dar uma legalidade ao sistema de exploração dos trabalhadores. E criar uma ilusão que os trabalhadores, sendo maioria, por voto, mudaríamos o sistema de poder. Esse Estado burguês não existe mais. Agora, quem está no poder econômico é o capital financeiro. E ao capital financeiro não tem interesse em ficar fazendo esses joguinhos de falsa democracia. É mais barato para eles
comprar os deputados, comprar presidentes, comprar juízes e às vezes até bispos, do que disputar o jogo democrático. Então, vocês viram aqui na América Latina o que aconteceu ultimamente? O capital norte-americano financeiro comprou o presidente do Equador e o cara foi eleito pela esquerda e 3 semanas depois disse, não, eu não tenho mais nada a ver com aquilo. Não? Ou o que aconteceu na Bolívia, por que deram o golpe no Evo? Além das razões que tem dos recursos naturais, do litio e outros que são fundamentais para o futuro. Mas é porque os Estados Unidos comprou o general comandante do exército pela bagatela de $1,5 milhão. E o general foi na televisão e exigiu a renúncia do presidente e o cara se encagaçou e ficou com medo de morrer e renunciou. E 15 dias depois da renúncia, quando o Evo já estava no México, esse mesmo general mudou-se com a sua família para Miami. Essa é a democracia do capital financeiro. Eles compram. Tem mais essa brincadeira de disputar pelo voto as ideias. Mas, como muitos professores, inclusive dessa universidade, têm contribuído para as nossas reflexões, o que está emergindo, em vez de ser um Estado mais democrático, que era o que nós esperávamos, mais popular, o que está emergindo dessa crise é um novo regime político onde as regras democráticas são esquecidas e o verdadeiro poder de Estado é exercido agora pelo Poder Judiciário, que não é eleito, lá, talvez seja o último poder não republicano. A polícia militar faz o que quer, quando quer, como quer, e ninguém pune. Lá no Rio de Janeiro, esse ano, não foi só a Marielle que eles mataram. Eles mataram 1.513 pessoas no ano. A polícia militar. E aí, algum processo? Algum tribunal? Não. Porque quem morreu eram jovens, pobres, negros. E, portanto, ao capital financeiro, como eles poderiam usar. Foda-se. Tá? Não há nenhuma restrição. Aqui em São Paulo, eles são mais democráticos. Mataram só 512. No ano, e não estava ainda na contabilidade, os 9 aí da favela de Paraisópolis. Bem, então notem, o poder político real não é mais no Congresso, não é no voto. O poder político real agora é exercido pelo Poder Judiciário, que regula tudo, a polícia, as Forças Armadas e a mídia burguesa, que justifica para a população essas regras. Essa é a nova democracia burguesa do capital financeiro. Ou seja, não respeita mais o voto. E por isso está em crise. Não? Quarto problema que nós temos da crise generalizada. Há uma crise de valores, de paradigmas. Não são temas morais. Durante o capitalismo industrial, a sociedade burguesa industrial educou a minha geração, os mais jovens não, que você era cidadão e tinha valor, daí o sentido de valores, se você tivesse trabalho e se você estudasse. Então, nós ia na igreja no domingo, o padre falava lá na hora da homilia, o estudo, o trabalho dignifica o homem. Né? Ia para a escola, a professora repetia. Ligava o rádio repetia. De maneiras que a ideologia dominante do século XX era a pregação do estudo e do trabalho como valor. E o pobre tinha, de fato, essa chance. Se estudasse e conseguisse trabalhar, ele tinha uma sobrevivência digna. Agora, o capital financeiro não interessa mais o estudo e o trabalho. Então, qual é a pregação ideológica do capital financeiro? O consumismo. Consome de preferência a prazo, que daí tu vai pagar juros. O individualismo, só você é o bom. E isso perpassa desde a favela, onde os meninos querem ser melhor que os outros, até aqui na universidade com o maldito currículo Lattes.
onde um professor quer ser melhor que o outro, como se os dois não convivessem juntos num mesmo espaço acadêmico. A primeira coisa que um governo popular vai fazer aqui no Brasil é acabar com o currículo Lattes. Pode bater palma. E o terceiro desvio que está sendo é o egoísmo. No sentido que eu sou também, eu vou me salvar sozinho, o resto que se virem. Agora notem, esses 3 falsos valores da hegemonia ideológica burguesa atual são antissociais. Como é que você acha que vai resolver a tua vida só consumindo? Mas com o quê? Como é que você acha que tu vai se libertar sozinho? Só você. E os outros não. Então, não são valores coletivos de sociabilidade. E por isso que leva a uma crise ainda maior. Eu tive a oportunidade e fiquei chocado, uns 3 dias sem dormir, brincadeira à parte. Porque numa daquelas idas lá em Roma, para me exibir aqui de novo, aí ele sempre pede se quer fazer algum programa complementar, achando que tu quer conhecer o Coliseu, ou a Capela Sistina, ou não sei o quê. E eu disse, eu quero visitar os acampamentos de refugiados lá em Lampedusa. E eles me levaram. Não foi bem em Lampedusa, foi nos primeiros municípios da Calábria. Fui lá ver. Os acampamentos dos migrantes que estavam lá, já normatizados, trabalhando, colhendo laranja e tomate no verão, eu fui no inverno, dava dó. Porque as condições de higiene e de vida eram 10 vezes pior do que os nossos acampamentos do Sem Terra aqui. Mas o que mais me chocou, quando tu perguntava, falava com eles, o sonho deles era comprar o último modelo do celular e ir da Itália para a Alemanha, porque a Itália era muito pobre. Entenderam? Então, pobres, vivendo uma tragédia, são sobreviventes, que muitos parentes e amigos morreram na travessia. Nem isso fez despertar consciência. E o que você quer mesmo da vida? Quer ir para a Alemanha e comprar um celular da última geração. Aí tu chora, né? O que eu vou fazer diante de uma... A tragédia maior é essa, que os meninos migrantes perderam a cabeça. Bem, fecho parênteses. Por último, das crises que nós estamos vivendo, e ainda não cheguei no Brasil, acho que vou até meia-noite hoje, é que a classe trabalhadora foi dispersa com essa crise. No capitalismo industrial do século XX, a classe trabalhadora era hegemonizada pelo operariado industrial de macacão e que tinha uma visão ideológica mais clara do seu inimigo, o capitalista. Agora, só para fazer o diálogo com o Brasil, quais são as 3 categorias mais numerosas da classe trabalhadora brasileira? Primeira, comerciários. Aonde estão os comerciários? Espalhados por aí. No máximo, a unidade maior que tem é num supermercado com 500 trabalhadores que ainda funcionam em rodízio e que nem se conhece. O resto está disperso pelo aí. O maior sindicato da América Latina é o Sindicato do Comerciário de São Paulo. 2 milhões de filiados. Onde estão? Ninguém sabe, estão por aí espalhados. Do bar, do shopping, o frentista do posto, etc. Segunda categoria mais importante, os trabalhadores rurais. 16 milhões. Também, onde estão os trabalhadores rurais? Espalhamados no nosso território. Para nós fazer uma mobilização é uma tristeza. Precisa muito dinheiro, muito tempo de preparar. E a terceira categoria mais numerosa dos trabalhadores brasileiros, as empregadas domésticas. 8 milhões. Mulheres negras, semi-analfabetas, superexploradas, humilhadas pela patroa. Onde que estão? Espalhadas por aí nas casas. Como é que tu organiza elas? Impossível. Entenderam? É isso que o capitalismo moderno fez. Ele destroçou as formas de organização da classe trabalhadora e por isso está tão difícil de a classe trabalhadora como classe reagir de forma coletiva diante desse cenário de crise e de uma correlação de forças tão adversas. Bem, agora vamos mais rápido para
dialogar sobre o Brasil. Meu Deus do céu. Diante desse cenário de crise, qual é o plano do capital? O plano do capital, no século XX, quando dava as crises, era guerra. Agora não pode mais fazer guerra, por causa das armas atômicas. Então, qual é o plano do capital? O plano de capital, para ele se salvar, é se apropriar dos bens da natureza, como já expliquei. Segundo, acabar com as empresas estatais. Porque são deficitárias? Não, é porque dão lucro. Agora, como economista, eu tenho a obrigação de acompanhar. As 8 maiores empresas estatais brasileiras deram um lucro de 90 bilhões de reais em 19, em plena crise. Então, os capitalistas financeiros olham para esse lucro e ficam desesperados para poder se apropriar dele. E por isso que o plano do governo é privatizar todas as empresas estatais. Terceiro, transformar os serviços públicos, que eram direito, agora transformar em mercadoria. Então, a educação tem que dar lucro, saúde tem que dar lucro, saneamento básico acabam de privatizar. Tá? Então, tudo que antes nós tínhamos construído como direito, agora eles vão mercantilizar. Eles só têm acesso quem tiver dinheiro para comprar essa mercadoria. Educação, saúde, transporte, saneamento. Quarta plano deles é acabar com o direito dos trabalhadores. Que já vem lá, desde a reforma trabalhista, a reforma sindical, a reforma da Previdência, e continuam. A última foi essa que vocês viram. Está liberado o trabalho aos domingos. Para o Bolsonaro, que se diz todo evangélico, não sei o quê, isso aí deveria ser um crime. Né? Pois foi a primeira lei que Deus criou, né? Trabalha e descansa no 7º dia. Agora não vale mais. Não, os capitalistas estão livres a organizar o trabalho no domingo. Só os bancários, em convenção coletiva, conseguiram impedir de abrir banco no domingo. Todas as outras formas de trabalho assalariado está permitido, sem pagamento de hora extra, de trabalhar no domingo, agora no Brasil. E por último, como plano deles, eles estão engatilhando a nossa economia nos interesses dos Estados Unidos. Na ilusão que os milicos também tiveram durante a ditadura, de que os americanos viriam para cá para investir e assim a nossa economia crescer. E eles não se dão conta que é o contrário agora. Para eles saírem da crise nos Estados Unidos, as empresas precisam vir aqui para nos sugar e levar parte do nosso lucro para lá. Bem, então, diante de um plano do capital que acabo de descrever, que vale para o Brasil, para a América Latina, para a Argentina, para o mundo inteiro, eles não podem aplicar esse plano de forma democrática. Ou seja, nenhum candidato explicaria esse plano. Eu quero ser presidente do Brasil para aplicar esse plano. Nunca se elegeria, nem aqui, nem na Argentina, nem em parte alguma. Então, o capital, para fazer com que esse plano se viabilize, ele precisa necessariamente de governos direitistas, autoritários, ditatoriais, que chegam ao governo por todas as formas de falcatruas possíveis. Quando não é possível o golpe puro e simples, eles podem usar o Congresso, como fizeram com Fernando Lugo, eles podem usar o Poder Judiciário, como fizeram com a pobre da Dilma, né? Que agora a própria Janaína Pascoal e o próprio Temer reconhecem que foi golpe, sendo eles os autores das peças que levaram a isso. Ou pode ser de formas mais manipuláveis, como foi a eleição do Bolsonaro, que, repito, só se viabilizou, primeiro, porque prenderam o Lula, que ganharia as eleições sem fazer campanha, e segundo, apoiados em potentes computadores da campanha Trump, instalados não sei aonde, e os computadores do Mossad em Israel. Daí essa paixão que eles têm agora por Israel. É pagamento de fatura, porque foram milhões de dólares que o Mossad e o governo de Israel gastaram para ajudar a eleger o Bolsonaro. Tá?
E isso gerou, então, esse governo que nós temos aí. Não? Que a missão dele é aplicar aquele plano do capital. Se ele não conseguir aplicar o plano, da qual o Guedes é um mero capitão do mato, o Guedes é mais importante para os capitalistas do que o Bolsonaro. Não? E os capitalistas podem, inclusive, chegar a uma situação que, se o Bolsonaro cometer muitas besteiras como ele está fazendo, eles podem até trocar o Bolsonaro pelo Mourão, que é mais de confiança, tem formação intelectual maior, é general, é da maçonaria. Então, com isso, já ganharia toda a maçonaria a favor do capital. Então, para o capitalista, o Bolsonaro não é uma questão de vida e morte. Foram eles que botaram o Bolsonaro lá. Mas se eles precisarem, eles trocam também por outro. Bem, agora, para nós entender, e aí, de novo, a metodologia. O que nós aprendemos lá na filosofia, na dialética. Por mais que o capital tenha o seu plano e queira e tenha hegemonia, mas para cada ação deles haverá uma contradição. Então, os palmeirenses aí não precisam se suicidar. Esse governo e esse plano não tem futuro. E por que não tem futuro? Porque ele gera muitas contradições que se transformam em fragilidades para eles. Então, por exemplo, eles não têm um projeto econômico de nação. A ditadura tinha. O que eles têm agora é um projeto para salvar banco e multinacional. E o comerciante lá da esquina? Como é que se vira? Então, é um plano econômico que não resolve o problema da economia, ou seja, de todos os agentes, mesmo que sejam capitalistas. Só resolve banco e multinacional. Então, isso gera uma contradição, que nós estamos assistindo hoje. Os bancos nunca tiveram tão lucro como tem agora, mas só aqui em São Paulo quebraram em 19 6.732 fábricas. Fecharam pela crise. E, claro, mandaram para a rua os trabalhadores. E isso é uma contradição, é uma fragilidade. Há uma fragilidade entre crescimento e desenvolvimento. A economia pode voltar a crescer 1, 2, 3%. Mas não significa que esse crescimento vai ser em favor da maioria. E por isso que, mesmo a economia crescendo, a concentração é tão grande nesse modelo deles que só aumenta a pobreza e miséria. Em um só ano da aplicação do plano, 6,8% das famílias brasileiras, portanto dá uns 12 milhões, saíram da pobreza e foram para a miséria absoluta. Ou seja, estão lá passando fome. 25% dos domicílios brasileiros visitados pelo PNAD e do IBGE, o pesquisador do IBGE pergunta, e quem está trabalhando aqui na casa? Ninguém. E qual é a renda de vocês? Nenhuma. Ou seja, tem 25% das casas do Brasil que vivem da previdência divina. Ou dos vizinhos, ou de algum ajutório, ou de alguma sopa, ou de algum parente que é aposentado. Isso é uma tragédia, quando uma sociedade chega a esse nível de contradição. A soberania nacional está gerando uma contradição com os milicos, vocês estão vendo aí. Já 2 milicos saltaram fora do governo. O Santos Cruz e um outro lá. Porque estão vendo que não é aquilo que as Forças Armadas defenderam a vida inteira. Que era a soberania nacional, os interesses do Brasil. Então, há sintomas cada vez maior de contradição do governo Bolsonaro pelo tema da soberania com as próprias Forças Armadas. Por ora, ele tem mantido uma certa unidade por esse discurso ideológico de ódio. Tudo é culpa do PT. No passado era culpa dos comunistas. Agora é culpa do PT. Não? Bem, sigo. Há uma contradição também do discurso da corrupção. Por isso que a população já se deu conta que não mudou a corrupção. Porque o caso das milícias no Rio de Janeiro, que abasteciam a candidatura do Bolsonaro, que financiavam a vida privada da primeira-dama, e que roubavam o dinheiro de 65 servidores municipais e estaduais do Rio de Janeiro, e pegavam esse dinheiro para uso privado.
Isso é uma corrupção indefensável. Não? E isso começa a aparecer aos olhos da população com uma grande contradição. Mas não era esse aí que ia acabar com a corrupção dos petistas? E ele rouba até dos seus funcionários. Imagina quando ele chegar num banco. Não? Então isso é uma contradição muito grande. Por última contradição é que a conjuntura internacional está desfavorável a eles. Não pense que o fascismo está andando de braçada. Ele recebeu o apoio do Trump e do Netanyahu. E como é que estão esses dois? E mais o Macri. Macri já caiu. Netanyahu, acusado de corrupção, vai responder processo de impeachment no Israel e provavelmente não vai ganhar as eleições. E o Trump, está vendo o que estão fazendo aí. Cometendo crimes aqui e acolá para tentar se reeleger lá nos Estados Unidos. Então, a retaguarda do Bolsonaro, se me permitirem, está cagada. Não? Ele perdeu aquele apoio que ele teve para se eleger. E aqui na América Latina, que temos vários companheiros aqui do nosso continente, o povo começou a se levantar. Seja na Argentina derrotando Macri, seja no Chile, no Peru, na Colômbia elegendo a nova prefeita lá da Bogotá. Enfim, há ventos progressistas que vêm dos Andes e que vai ajudar nós aqui. E que de cara já derrubou o Mercosul. Lembra-se quando o Bolsonaro ficava fazendo propaganda de que o acordo União Europeia e Mercosul ia ser a salvação? E foi lá e assinou, primeiro grande ato. Metade dos países europeus não querem mais o acordo e a Argentina já disse, vou sair do acordo. Portanto, o acordo Mercosul e União Europeia que o Bolsonaro assinou já não vale mais nada. Em 10 meses. Menos isso, 6 meses que ele assinou. Então, as contradições deles é que nos permite ter a certeza que esse governo vai longe. Agora, para terminar mesmo. No entanto, nós não podemos esperar que só as contradições deles internas o derrubem. Nós só vamos ter uma saída pela esquerda se o povo se organizar e lutar. Se só nós ficar em casa esperando de braço cruzado, assistindo às cagadas deles, a saída que vai ser para o Bolsonaro a curto prazo pode ser o Mourão, ou em 22 a chapa Luciano Huck e Maia. Ou seja, podem dar risada, mas esse é o plano que a direita tem. A direita civilizada, os tucanos aqui de São Paulo. No último dia você chame o Fernando Henrique e pergunte para ele, quem que você vai apoiar em 22? Ele vai dizer, Huck e Maia. O príncipe dos sociólogos, do alto da sua ignorância. Então, se nós só ficar esperando pelas contradições, vai dar uma centro-direita com essa característica, Huck e Maia. Por isso que é fundamental nós transformar os problemas sociais, a insatisfação popular que há latente no nosso povo, em mobilização social, em luta, para que na luta nós consiga derrotar o governo e consiga pavimentar um novo caminho democrático das mudanças necessárias que o nosso país precisa para enfrentar a crise do capitalismo. Por isso também termino dizendo, até em homenagem ao nosso companheiro Adriano, que é histórico militante do PT aqui de São Paulo, que as próximas eleições municipais têm que ser eleições de luta de classes. Tem que ser eleições onde a esquerda coloque seus melhores quadros para derrotar o bolsonarismo. Se nós tentar ir para as eleições, não, pessoal, vamos fazer uma aliança com o centro, agora todo mundo junto. Nesse teatro aqui foi feita uma reunião, Direitos Já, onde estava desde o Fernando Henrique, o Temer, representando o Temer, todo mundo, até o PCdoB. Como Direitos Já? Então recupera os direitos da Dilma? Então recupera os direitos da Lula? Porque foram aviltados? Claro que cada um tem o seu direito, e não estou criticando o fato da reunião ter sido aqui, nesse teatro. Mas eu estou dizendo, estou criticando a tática política. Se a esquerda for com uma tática de dormir com o inimigo,
amanhecerá grávida da derrota. Muito obrigado. Bom.